aqui de Teresina, no Piauí. Eu sou estudante de economia. E, Eu tenho um grande entusiasmo assim, por tecnologia, inovação, inteligência artificial, análise de dados, enfim, políticas públicas. Eu tenho muito interesse nessa área e eu estou aqui para contribuir, né, para ajudar. muito bom, perfeito. Novinho, mas já está na faculdade, né? Eu sou Bel Garduzzi, moro nos Estados Unidos, sou do presidente do Conselho Comunitário Consultivo da Link e estou aqui também para ajudar, viu? Bora lá? Enquanto chega a apresentação hoje, até para você que está chegando, o Guilherme, ele chegou aos 2 meses. E a Uhum, proposta dele é na mesma área, que é de é, inteligência artificial. E ele uhum. está com uma proposta muito legal. E caiu? Não, acho que não. Chegou o Agora, Guilherme. Boas, ótimo. Boa noite. boa Boa noite. noite. Trazei 2 minutinhos aí, mas cheguei. Tudo Ah, bem. chegou, muito bom. E agora caiu o João. Vocês aí. Oi? Agora caiu o João. Ah, É, João caiu. Que houve. Agora o Pronto, João chegou. voltou. olá, João, tudo bom? Então, vamos começar do começo. A gente estava aqui aquecendo, mas Isso, quem é, de onde que é, o que faz, porque está aqui. Porque aí já isso, fica todo mundo na mesma página. Eu continuo sendo o Fernando, estou aqui no Guarujá, conheço todos. Mas cada um já se apresentando. isso. Quem é, de Eu onde que também é, já o me que faz, porque está apresentei aqui. para o João, o Guilherme já me conhece, a gente já esteve junto, né? Sim. Então já está, agora é só o João. E o Guilherme. Então Assim, eu o sou. João sim, é. João e Ah, Guilherme, é verdade. se quiser, quer falar primeiro, João? Pode falar. Eu posso falar primeiro. Meu nome é João Pedro, eu tenho 23 anos, sou aqui de Teresina, no Piauí. Sou estudante de economia, né, e tenho um grande entusiasmo em inovação, tecnologia, análise de dados, inteligência artificial. É uma área assim, que eu tenho um grande apreço, né? Inclusive, eu fiz um curso de inteligência artificial aqui na Secretaria de Inteligência Artificial aqui do Piauí, e isso abriu muito os horizontes, né, para esse tema. E é um prazer estar conversando com vocês. Estou sempre à disposição para ajudar. Maravilha. Eu sou o Guilherme, eu trabalho no Banco do Brasil já faz 26 anos, eu atendo grandes empresas, né, no banco. Sou formado em administração, fiz uma pós em gestão empresarial, e a última pós minha foi em espiritualidade e estudos da consciência na PUC, Rio Grande do Sul. E a ideia, assim, eu já participei de alguns projetos voluntários, e a ideia dessa ideia que eu conversei com o Fernando aqui, com a Maria Isabel, é um pouco da gente usar a tecnologia como forma de despertar um propósito um pouco. Até eu fiz uma apresentaçãozinha também, deu uma aprimorada nas questões até que vocês comentaram na última vídeo que a gente fez, de usar apps gratuitos que sejam só pelo celular, para ficar mais fácil aí do pessoal usar no dia a dia. Então a ideia é usar a tecnologia como forma de transformar a vida desses jovens aí para melhor, né? E para dar uma alinhada, teve algo que, assim, vou até pegar o gancho da fala do João Pedro, que a gente começou com a inteligência artificial em 2023, então não está aqui o Xará, o Fernando também, de tecnologia, e aí a proposta foi que a gente colocasse a iniciativa da Link no Futuros Cientistas. Então a gente propôs em 2023, foi aprovado, e a gente destaca muito isso porque é um processo de aprovação que envolve o CNPq, envolve o Futura Cientista, e o Futura Cientistas também é vencedor do Prêmio LED, e a gente tem uma parceria muito bonita. Por que eu estou comentando? Porque aí a gente veio foi um teste, né, que deu hiper certo. E aí o ano passado, que foi a edição 2024, 2025, realmente
chegou muito forte. E aí aconteceu uma coisa, que será quem está ligado na área, passou a ser o carro-chefe em todas as áreas. E aí a gente viu que a gente estava com algo que era apoio, que passou a ser prioridade, e a gente trabalha muito com a visão de futuro para os jovens. E duas coisas que eu gosto de destacar. A gente, como vencedor do Prêmio LED, a gente tem mentoria estratégica com os embaixadores LED, organizado pela Globo, a Fundação Dom Cabral. E o ano passado, os temas que foram eleitos como estratégico de futuro foi inteligência artificial, ODS e teoria de mudança. E aí a gente viu, nossa, a gente está exatamente com os três na nossa proposta e no nosso carro-chefe. Enquanto que a gente viu que, inclusive, tinha muitos dos vencedores também que ou não sabia inteligência artificial, não sabia teoria da mudança. Por que eu estou comentando? Porque aí, esse ano, agora, 2024, surgiu o Plano Brasileiro IA para o Bem de Todos, e a gente vem de uma cultura, o João falou de política pública, etc., a gente sempre tenta ver isso, e nos chamou muita atenção a importância estratégica disso. Eu, particularmente, tenho envolvido com muita inovação na área de tecnologia, e a gente viu essa oportunidade, é legal. E aí a gente viu, alguém comentou, acho que foi o próprio João, IA para o bem de todos, isso daqui é onde eu quero estar. Então essa frase me chamou muita atenção, foi do João, e essa frase gera uma expectativa. E ao mesmo tempo, então a gente se cobra muito de ser responsável pela expectativa que a gente cria. Então, de que tem muita gente que IA é para dos nerds lá para ficar cada vez mais nerd. Para nós, IA é para o bem de todos. Então, a gente conseguir trazer isso, conseguir trazer o futuro. A gente vai estar com... A gente só mudou o nome, passou para o IA para o bem de todos, com a edição do Futuro Cientista 2026. E o que nos chamou a atenção, eu ia tentar trazer hoje, mas não deu tempo, porque em todas as frentes esse assunto está trazendo oportunidade. Então, a gente é parceiro do Google, do Microsoft, do Meta, e tem um grande gestor de plataformas tecnológicas para ONG, que chama TecnoSup, ela é global, tá? Por isso que a gente tem todos os recursos, e ela sempre está trazendo a inovação também desses parceiros. E não é que ontem, acho que às 11 da noite, estava aqui, de repente, eles acabam de lançar, no caso o parceiro é a Microsoft, 2 programas inteiros, um para ONG, um é de IA para o desenvolvimento de projetos socioambientais e o outro teria de mudança usando IA. E por que eu estou comentando? Porque a gente vai ter material que vocês provavelmente amanhã já vão estar acessando, em que a gente procura ver esses ganchos, assim como tem aquela oferta da Google com a Luma, para que os alunos tenham a oportunidade de ter acesso. E ao mesmo tempo eles entendam que a gente não está viajando. O que o Guilherme fez eu achei incrível. E João, você falou de uma coisa que me surpreendeu muito, e a gente vem tendo uma aula de brasilidade, que a gente cada vez mais está ligado, principalmente do que acontece no Nordeste, sendo do aqui do Sul. E eu levei um susto quando eu vi que a maior iniciativa, pelo menos foi dito, de IA na área pública está no seu estado, que eu acho que inclusive é o que você falou. Ele falou. E eu fiquei absolutamente pasmo, porque pelo tamanho do projeto. Então, assim, uma coisa que acho que você vai poder trazer como contribuição, é a primeira reunião que a gente está tendo agora, depois que você entrou, porque tem algo que me chamou a atenção. E a gente é muito ligado nesses sinais. Então, você falou que participou do... Peraí, mas eles estão fazendo uma revolução lá.
Tá? Do mesmo jeito que a gente não tinha dado bola para a revolução que estava acontecendo no Ceará, a gente estava aqui no Sul achando que a gente era bom pra caramba, e no fim passou na frente de todo mundo. E uma coisa que a gente vê como evidência, o prêmio LED desse ano, se contar os finalistas, dos 15, 12 eram do Nordeste. Então tem muita coisa acontecendo, está muito ávido, e aí a gente volta para o bem de todos. Então, de que a gente saiba realmente trabalhar com essa oportunidade. O que o João Pedro estava pensando era fazer alguma coisa na área de IA, que ele estava pensando o quê? Eu falei, você precisa conversar com o Guilherme. E aí surgiu a história, eu já estava devendo para você essa reunião, então Guilherme, conta o que você está fazendo, porque ele acabou de chegar, e aí nada melhor que você dizer. E a outra coisa que eu quero comentar com você é o seguinte, a gente acabou de dar a entrada da versão nova nossa do projeto para Futuras Cientistas, e vocês já estão convidados a participar se tiver disponibilidade, seja colocando a metodologia dentro do projeto. Então uma coisa que, para o João Pedro, o que eu falei com o Guilherme, como a gente tem uma agenda, ele diz, olha, como que a gente planeja, como que a gente faz? Ele diz, se a gente seguir a agenda, e por isso que era importante eu te mandar a agenda, e você já recebeu, você vai ver lá, agosto está a juventude conectada. E aí eu falei com o Guilherme, não tem melhor mês para que a gente diga que o grande foco é esse e seja o momento de fazer isso acontecer. E ele falou, fica bom porque eu tenho uns 2, 3 meses para organizar isso, e aí a gente vem muito focado. Então, do mesmo jeito que vocês estão convidados para participar do Imersão 2026 e conhecer o que a gente já fez nesses 3 anos, tá? João Pedro, se liga no que o Guilherme está fazendo, que ele está fazendo algo focado com objetivo em agosto, e para quem está chegando agora, a gente acha extremamente importante usar essas oportunidades para decolar. Então, por exemplo, o mês que vem a Link só vai estar falando de meio ambiente, porque é mês do meio ambiente, agora está da família, o passado foi... Mas é aí que vem o grande empurrão. E ganha a audiência, ganha atenção. Então, a gente tem um tempo bastante conveniente de desenvolver e a gente se organizar. A gente tem um foco muito claro. A gente vai morrer se isso daí acontecer em setembro? Claro que não, mas uma das coisas que foi dito, foi o pessoal comentou, que descobriu que a gente tinha uma habilidade, sorte, talento, não sei, de surfar na oportunidade correta. Então a oportunidade correta é trabalhar com as datas. Então, assim, Guilherme, realmente gostei muito da nossa reunião, quando você falou, nossa, fica super legal, eu posso fazer um planejamento, e acredita que a gente vai chegar fazendo um barulhão. Fernando, calma, só vai caber 10, 15 lá. É isso mesmo, mas é gerar efeito residual. A gente acredita que se a gente fizer direitinho, tem efeito residual, porque vai ter os outros que querem, vai alavancar o futuro cientista. E é o que você comentou, acho que a questão é possível ser replicado. Então, na verdade, você pode fazer uma turma com 12, mas você pode fazer diversas turmas. Sim. Então, assim, vários, vamos dizer assim, facilitadores que poderiam estar indo nessa toada aí para organizar, mas outras pessoas estarem participando. Eu fiz uma apresentação. Agora é contigo, mas... já falei. Não, legal. Eu fiz uma aqui, ó, no Word, mas eu fiz um pouco mais detalhada. Na hora que vocês estiverem vendo, eu tenho a parte mais bonitinha, mas eu falei, já que vocês estão aqui, deixa eu detalhar um pouco mais, até para ficar mais, mostrar a questão mais racional, né? Não sei se vocês estão olhando, não? Sim. Vendo? Sim. Tá. Aí eu criei assim, ó, porque seria um workshop, né? 12 sessões, aí eu coloquei assim, ó, descubra seu propósito na área digital, mas aí isso aí é só um texto que eu vou ler, né? Aí por que esse projeto existe, né? Então é assim, eu coloquei aqui, desconexão e falta de rumo. Que hoje os adolescentes, muitas vezes, eles passam muito tempo conectado, mas eles não sabem como transformar essa paixão que eles têm em ações concretas da vida, né?
Muitas pessoas se formam e não sabem o que vão fazer depois. É a questão da tecnologia também, porque hoje é só vista como entretenimento, mas eu acho que a ideia é mostrar que você pode usar a tecnologia para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E um outro ponto também é o autoconhecimento e ferramentas digitais, porque é o que a gente está vendo no futuro. Então, os desafios que vão virão aí nos próximos anos, isso vai ser fundamental. Aí os objetivos que eu coloquei aqui, despertar o propósito de cada participante, descobrindo as paixões que eles vão fazer, para transformar em projetos reais, envolver os jovens com apps gratuitos no celular, que essa foi uma mudança que eu fiz, que eu busquei apps, né, só que fossem do Android, que funcionassem só no celular, por exemplo, não precisasse do computador, do PC, e fossem gratuitos. Vão ser desenvolvidas competências como pensamento crítico, criatividade, comunicação e organização, preparar o caminho deles para essa era digital, né, e abraçar oportunidades, porque isso eu até comentei uma outra vez, né, embora todo mundo tenha muita chance de fazer alguma coisa, muitos não sabem o que vão fazer. Então o primeiro passo é identificar o seu propósito, para depois então reconhecer e aproveitar as oportunidades, que muitas vezes vão aparecer uma vez na vida, e se você não conseguir pescar e saber o que você está procurando, você não vai ter o que achar ainda. Vai passar, né? Aí o diferencial que eu coloquei 100% mobile gratuito, e vai ser tudo sessão com prática, porque hands-on interativo, porque cada sessão é prática, porque acho que os jovens têm uma questão, né? Se você ficar falando texto, o cara não presta atenção, esquece, vai fazer outra coisa, ainda mais porque é online. Eu já fiz, quando eu comecei a trabalhar, né, já fiz curso online, você vê o curso, a pessoa falando, muitas vezes ela perde a atenção. Eu penso jovem mais ainda, então acho que a ideia, eu vou mostrar aqui as sessões, é estruturar em grupos, e que todo mundo desafia, seja criativo, entrega de artefatos digitais, que hoje em dia o pessoal é muito ligado nessa parte, né? Aqui eu coloquei os 12, mas aqui é só um resumo das 12 workshops, mas eu vou colocar aqui, eu vou explicar passo a passo, então eu vou pular essa parte aqui. Resumo dos resultados esperados: aumento de autoconfiança, engajamento, desenvolvimento de habilidades digitais e visão de futuro. Aí é legal que vai ter uma visão de mensuração, pré e pós-workshop, para ver como é que a pessoa estava antes e depois. Entregáveis visíveis, o que seria isso? Eles vão receber, em cada sessão, eles vão receber vamos dizer assim, eles vão finalizar com algo que ao final das 12 eles vão conseguir construir algo maior. E aqui é no calendário que eu comentei, né, para a gente alinhar a questão do calendário, que até o Fernando falou que a ideia é fazer de agosto, até eu coloquei 12 sessões, né, talvez de agosto a setembro, outubro, né, final de outubro, mais ou menos nesse período, setembro a novembro, alguma coisa assim, fazer 3 sessões. E aqui eu fiz um resuminho para entender, e tentei colocar nesses 60 minutos aqui, seria uma vez por semana, são 12 sessões uma vez por semana, que seriam 12 sessões, 4 por mês. E a ideia é trabalhar, e eu pus escaladinho para ficar dividido em 60, claro, isso aí talvez mude um pouquinho, mas ter alguma coisa mais resumida. Se vocês acharem que estão com o tempo, vocês me falem. Se vocês acharem que eu dar uma resumida geral e passo, vocês que sabem. Acho que pode falar ou vocês querem que eu... Pode falar. Pode falar, sim. Então vamos lá. Seriam 12 sessões. A primeira sessão, ou seja, uma vez por semana, conexão internacional do propósito. Aí é despertar a consciência do propósito de cada aluno, transformando suas paixões em impressão musical digital. A ideia é fazer com que, através da música, ele consiga despertar a consciência do propósito dele. Então, o que ele vai usar? Ele vai usar a ferramenta BandLab, que é do Android, é grátis. Aí a ideia, 5 minutos, abertura rápida, eu falo um pouquinho de mim, é o item 2. Aí, no item 3 aqui, na terceira parte, uma dinâmica, cada aluno fala 1 minuto, com voz no chat, o que mais faz vibrar nele. Então, é uma forma, daria uns 15 minutos. Aí 5 minutos para a gente dar uma explicação como é que funciona esse BandLab, e aí eles têm 20 minutos para fazer a produção. É construir um loop de 4 compassos que simbolizem seu propósito, voz, percussão e efeitos, com base na consciência do propósito. E aí no final a gente teria 5 minutos para fazer compartilhar, cada um posta um link no chat e um breve comentário. Eles vão ter no final desse dia aqui um link do loop, do BandLab. Então através desse dia eles vão criar essa
através de uma música, a consciência e propósito de cada aluno. No item 2, eles vão fazer através com quadrinhos. E aí eles vão projetar visualmente as metas e sonhos através de um quadrinho. Então, assim, primeiro é uma música, no segundo a sessão é quadrinho, eles vão usar o Canva, todo mundo tem, né? Ou tem outros. Assim, eu coloquei alguns aqui, mas isso a gente pode mudar depois, ver até o que tem, porque como o IA está sempre lançando coisa nova, às vezes lança uma coisa melhor. Então, esse aqui é mais ou menos uma ideia. Aí, em 5 minutos, a gente explica um pouquinho, faz o roteiro de cada um de frases curtas em 6 etapas, como eles vão estar em 5 anos, o que eles imaginam como eles estariam em 5 anos, ou como eles gostariam que tivessem em 5 anos. E eles vão montar uma história em quadrinhos em 35 minutos, usando imagens internas lá e textos em 6 quadros. E aí eles vão salvar e vão ter uma imagem do quadrinho dele, do HQ, eu em 5 anos. Meu eu em 5 anos. Né? Na terceira sessão, manifesto digital em slides. Aí, objetivo, estruturar e se comunicar em formato multimídia, valores e sonhos pessoais. Ferramentas, Google Docs, Google Slides. Isso aqui é introdução, eu coloquei a introdução dos manifestos, aí no caso é uma referência aqui minha, que eu ia poder dar uma colaboração. Aí escreva colaborativismo para fazer quem sou eu, o que me faz vibrar e como eu quero impactar o mundo. E aí eles fariam isso em slides, através do Google Slides em 25 minutos. Aí faz uma revisão rápida em 2 e vai gerar uma apresentação do manifesto digital, ou seja, quem sou eu, que me faz vibrar e como impacta o mundo. Isso tudo, se vocês pararem para pensar, eles estão usando várias ferramentas de IA, e essas ferramentas eles podem utilizar na vida profissional, vida pessoal. Então, assim, eles vão estar aprendendo, mexendo, é claro, é uma hora, você não vai fazer um curso, mas, assim, pelo menos uma estrutura de como fazer algo básico, mas criando alguma coisa que tenha uma conexão depois das 12 sessões. Né? No item 4, se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, tá? Qualquer coisa. Dar vida sonora ao manifesto, potencializando o engajamento emocional. E aí você tem um narrador que vai ajudar eles vão usar uma roteirização, dividir cada slide em frases de até 40 segundos, vai ter uma geração de áudio, vai exportar para MP3, vão colocar os áudios, as inserções no Google Slides e a execução de reações, e a apresentação com áudio, recolher impressão via chat, ou seja, eles vão ter o que eles fizeram junto com a narração através, ou seja, estão aprendendo, então engajando mais e tendo mais e consolidando mais essa, porque através de uma forma prática você consegue mentalizar e ir mudando se você tiver alguma coisa, ou você conseguir aprimorar o que você quer fazer, você vai estar vira e mexe mexendo com esse tema, né, com questões práticas. Na sessão 5 eles vão fazer um mini site. Então a ideia é, através de um site, fazer um planejamento, um esboço, né, início, projetos e contatos, vão misturar tudo que eles fizeram até agora, texto, áudio, o que eles fizeram, o que eles geraram nas outras sessões, e vão fazer um sitezinho e publicar e compartilhar o URL. Vai ter uma URL, você consegue fazer hoje o site grátis. Então eles vão ter um site de cada um deles, desse manifesto deles. Né? Na sessão 6, a ideia é eles saberem como é que está o mercado. Então hoje a gente tem um monte de curso gratuito, eu coloquei alguns aqui. Então a ideia é navegar a forma de você 2 cursos por aluno, ou seja, o que eles querem, o que eles acham que faz sentido, que eles possam aprender, e usar essa questão de sizes, de conhecimento e vou fazer cada uma apresentação, uma apresentação relâmpago, né, rapidinha, para ver o curso que eles gostariam, esses 2 cursos e a relevância. E aí eles vão ter 2 cursos com links, o que faria com base no que eles fizeram, ou seja, até a aula 5 eu tive um site com todo o meu resumo. Nesses 6 eles vão fazer, beleza, para chegar lá, quais cursos eu poderia fazer, gratuitos, por exemplo, para ajudar eu chegar lá, para poder fazer toda essa condensação de informação. Na seção 7, carreira de tech com vagas.com, aí é o que é? É quem quer trabalhar, quem tem interesse de fazer, conectar os interesses pessoais e as oportunidades profissionais do setor tecnologia, ou seja, através do vagas.com a gente consegue fazer um panorama. Hoje tem no próprios Vagas, você tem
um layout que você põe o que vaga você gostaria de trabalhar um dia, você teria trabalhar, e quais estão ligadas àquela área, que muitas vezes as pessoas nem sabem que existe. E legal que é bem interativo, né? Então, dados de mercado, aqui TI, mas é um exemplo, pode ser qualquer coisa, né? Aí buscar estágio, júnior selecionados e hobbies, debate em grupo, que eu acho que é legal essa parte de debate, que é uma área muito para discutir como habilidade adquirida no workshop e atende às exigências das vagas exploradas. Acho que é uma forma de conversar, a questão mais profissional. Aqui é usar a parte de outras línguas, expandir o alcance do projeto, então, através do Google Tradutor, criação de um slogan, quando elaborar um slogan, é todas as palavras, aí traduz para outras e depois no final, compartimento dos slogans, e aí eles comentam como é que foi feito esses slogans bilíngues no Jamboard. A sessão 9. O que está travando? Está travando quem? Travou? Acho que sim. Travou. Travou do Guilherme, é isso? Acho que ainda não, né? E aí, João Pedro, você está achando legal? O que você está achando desse projeto? Voltou. Eu tinha travado aqui também. Travou também, Eu estou achando boas propostas, né? Uhum. Uma ajuda tanto no autoconhecimento, né, dos alunos, quanto aprendendo as nossas ferramentas, né? Em conjunto, né? E no final a gente vai ter uma ideia do que eles querem, dos sonhos deles, do que eles podem fazer, do que eles podem trabalhar, do que eles podem alcançar. Uhum. Interessante. Muito interessante, também estou achando. É um trampo legal na inovação. Com certeza. Porque vai falar da profissão, de tudo, né? Muito legal. Vamos ver como é que está o resto. Eu vou ver aqui no Instagram para ver se ele lê a mensagem, para ver se ele consegue retornar, né? Ele Uhum. Enquanto a gente espera, quando a gente falou de projeto, João, projeto para a gente aqui na Link, você está vendo né?
qual que é o passo que a gente tem agora? A gente tem uma metodologia em que tem material do LED, tem material do Futura Cientista, gestão de impacto social e tem um processo de avaliação. Então, o que a gente vai fazer com esse documento, passar nesse processo que vão vir sugestões. E a outra, normalmente vai vir, como a Fabel já antecipou, aonde tem conexão com o que a gente tem. Exemplo, essa proposta tem uma conexão muito alta com o IA e mais ainda com o trampo legal. Trampo legal. E o trampo legal, o que a gente tem? Por exemplo, a gente tem a parceria com o Instituto Joule, inclusive acho que vale a pena você, uma coisa de cada vez, né, você conhecer, porque tem a oportunidade de mentoria para você mesmo, com a sua, sendo universitário, então a maior parte dos mentorados são universitários, inclusive, sempre com pessoas. E duas das empresas que se destacam nessa lista, uma chama Google, outra chama Microsoft. Então você tem um mentor da área dentro de um processo de seleção, em que, como a gente é parceiro, então um pouquinho de história, você ouviu a história lá do VOA, de onde começou lá, a gente, assim como estava a TADS, estava o Joule. E a gente de lá a gente começou junto, depois foi para o GESC, etc. E essa parceria é muito bonita, inclusive a gente gosta muito. E tem duas coisas muito importantes, mais do que a mentoria, a conexão com o mercado. E eles são muito da área de tecnologia. Por exemplo, ano passado a gente teve um projeto muito legal com eles e a Localiza, DIA, em que uma boa parte de todo o conteúdo foi feito pela gente. E não sei se você chegou a ver no Instagram da Link, etc., a história do trampo legal, que está com a chamada de vaga junto com o Joule para o processo seletivo em abril e maio. Então, daqui a 15 dias acaba maio e vão ter vagas em junho, julho. Então, depois eu volto. Oi, eu estava falando, vocês me ouviram ou não? Travou uma hora e aí você caiu. E eu continuo falando até o final. Vocês ouviram até onde, mais ou menos? Põe o slide que a gente vê. Eu sei que passou o Vargas. O Vargas passou. Eu não sei se foi o último. Deixa eu colocar. Eu comecei a falar que eu não estava vendo vocês. Estava no Trello. Esse é o do Trello? O 10 é o Trello? Vamos aí, deixa eu ver. Estava aí. Estava no Trello. Acho que era a questão do... Eu cheguei a falar, vocês chegaram a ouvir isso aqui, na verdade é o roadmap, na verdade. O que é o roadmap? É você construir os compromissos de curto, médio e longo prazo. E aí cada aluno constrói as suas metas, né, para você saber onde você está indo. A seção 11 seria um ensaio e feedback colaborativo, ou seja, você ter refinabilidade de apresentação, ajustar os detalhes finais com base no feedback construtivo. É um briefing de 5 minutos, ensaios e grupos, é legal, a gente quebraria esse texto em a sala em 4, depende de quantas pessoas, em 4, 3, 4 grupos, né? Sim. E aí depois eles dão um feedback. Aí daria um feedback geral no final, retorno para a sala com os principais insights. Mas aí é legal o quê? Porque a gente estava até comentando, não sei se vocês chegaram a ouvir, mas eu acho legal porque hoje em dia no mercado todo mundo trabalha com todo mundo. Hoje o trabalho é conjunto, você não faz mais nada sozinho. Então eu acho que esse trabalho em equipe, você conseguir mostrar para eles que é importante, que a colaboração de todos é fundamental para conseguir resolver o projeto. Nada na vida vai ser sozinho, assim, todo mundo está junto. Então acho que é legal essa questão dos feedbacks colaborativos. No banco é muito comum no trabalho você ter um feedback, é um grupo, você não depende de um para dar um sucesso. Um só não faz, não adianta eu fazer tudo sozinho e os outros não fazem nada. Então esse feedback colaborativo, buscando, que não é crítica, mas é uma forma de todo mundo crescer junto, acho que é importante.
Aí do 12 a apresentação final e a celebração, seria um mural de compromisso, todo mundo coloca o seu compromisso, né? Cada um vai criar uma, vai mostrar cada pessoa mostra a sua, esse minuto mostra a sua vida, né? O seu eu que você criou, e todo mundo cria um compromisso e a gente faz um encerramento. Lembrando que a ideia desse projeto é que para que isso dure, né? Porque a vida da pessoa não é que acabou o workshop, que acabou os seus sonhos, né? O workshop é você criar e você saber de onde você vai, onde você veio, onde você está e onde você quer chegar. E aí, o final do projeto, eu coloquei aqui um pouquinho o que seria o projeto, né? Então, a ideia é você, depois do final, ao final do workshop, você ter 3 resultados centrais. Seria uma apresentação multimídia dele, a narrativa, um trecho sonoro e um slogan. Esse seria como se fosse o cartão de visitas digital, ou seja, mas eu acho que mais ainda que esse cartão de visitas digital é ele mostrar quem é ele, porque o autoconhecimento que a gente fala, que é muito comum, para você melhorar e você ser uma pessoa melhor, você tem que saber como você está, o que você quer, onde você quer chegar. Então, acho que é legal para você, por mais que fale que está mostrando para os outros como ele é, um cartão de visitas, mas no fundo ele está mostrando para ele mesmo quem é ele e o que ele quer da vida, né? O que ele quer, o que ele busca. Aí esse roadmap é as metas divididas em curto, médio e longo, e as etapas de como e quando e cada passo ele pode chegar naquilo que ele colocou. E aí ele vai ter os critérios de sucesso, indicadores para poder chegar nesse, acompanhar o progresso. E aí o último item aqui é a rede de compromissos de apoio mútuo. Acho que é legal todo mundo estar junto para mostrar um senso de responsabilidade compartilhada, para que todos se motivem mais, um ajuda o outro a motivar, onde eles podem até depois continuar uma vida compartilhando sucessos, as dores, né? E aí acho que a ideia é um esforço ativo para que o propósito fique sempre ativo, né? A gente sabe que seria mais ou menos aqui, mostrar que isso é só um início para que ele se conheça um pouco melhor e possa, através de ferramentas que ele vai conhecer, ele vai passar de uma forma mais lúdica, conhecendo tecnologia, vai conseguir trabalhar essa parte de apresentação em público, vai conseguir fazer um pouco do resumo das coisas, que ele possa aprender tecnologia, o que ele quer fazer da vida, o que ele busca como ser humano, e utilizando isso de uma forma mais, usando as ferramentas que a gente trabalha hoje no mercado de trabalho, na vida, de liderança, resiliência, consciência. Acho que tudo isso vai ser integrado nesse. Lembrando que é um workshopzinho, né? Não é nada, não é um curso, né? Mas eu acho que é bem legal para o desenvolvimento profissional e pessoal de cada um. Primeiro, fantástico, parabéns, Guilherme, foi realmente incrível, e assim, algumas coisas para a gente já ir pensando. O prazo que ficou de 3 meses e a data, e estava pensando aqui no que você estava falando, a gente começar agora a articular as conexões. Então, uma das coisas que a gente deve ter competência é conexão. Então, que conexões que a gente tem? Não sei se você viu o material do Trampo Legal, a origem nossa, o prêmio LED foi do Trampo Legal, que é trazer esse resgate do estudar para quê, e cada vez está desenvolvendo mais. Então, a sua proposta está totalmente ligada. E aí, o que eu estava pensando? Um dos parceiros nossos, e vocês dois vieram pela TADOS, alguém que estava junto lá na pandemia na TADOS era o Jauli também, que nos tornamos parceiro, a gente veio dessa caminhada junto. Ele é muito forte na parte de mentoria, principalmente por causa da conexão profissional, e a gente acabou resolvendo fazer uma parceria. Disse: Fernando, a gente se enrola tudo com escola é complicado pra caramba, vamos fazer o seguinte, eu me posiciono nos universitários e você cuida das escolas e eu garanto as vagas e garanto a prioridade, então o seu pessoal passa direto. E aí te contar algumas coisas, não sei se você lembra o filme lá do Carlos, que é inclusive o Garoto Globo, que está no especial da Globo. Ele estava com uma mentora que era da área de TI, inclusive uma menina muito legal lá de Minas, e aí eu falei com ela: olha, está com esse programa super legal, você vê com o Carlos se ele quer participar.
E aí ela me retorna o seguinte: Fernando, eu quero fazer isso. Eu disse, você está no último ano da faculdade, num estágio top, se só não sei o que lá, você é líder de tudo quanto é coisa. Fernando, eu li essas perguntas aqui, eu não sei responder, eu tenho dúvidas muito grandes. Você é... E aí o que a gente fez? A gente conversou com o Jaule, e as coisas vão acontecendo desse jeito, e a gente falou, olha, a gente tinha ficado, mas a gente poderia ter os nossos voluntários, principalmente os universitários, participando do mesmo programa? Ela falou, Fernando, claro. E depois acabou tendo o seguinte, na verdade vai até 29 anos, então faz todo sentido. E por que eu estou falando? Porque então a gente está agora em 2025 e a gente falou, tá bom, a gente teve uma primeira turma grande do Jaule, que o Jaule Conecta, em que a gente ainda não tinha começado as atividades desse ano, vai ter a do segundo semestre. E o que a gente está tendo exatamente nesse momento de divulgação? Para o Trampo Legal, em que a gente quer fazer o seguinte, a gente está chamando o pessoal para o Trampo Legal, em que a gente vai organizar a nossa própria mentoria, e os alunos que se destacarem, seja universitário, seja de ensino médio, a gente vai falar, olha, você está com a vaga garantida no outro programa. E quem é, por exemplo, o monitor do outro programa? Por exemplo, a gente já teve alunos que o mentor era da Microsoft, o outro mentor era da Google, que o mentor era do Bradesco, que o mentor era da Sabesp, que o mentor era da CSI, etc. Porque eles têm uma articulação muito forte com o mercado. Então é o Digio, o Fernando é CIO lá do Burger King, etc. Ele foi Google. Então essa conexão deles é muito forte. Então na hora que a gente fala de tecnologia, por exemplo, ano passado, a gente fez junto o projeto de inteligência artificial que foi patrocinado pela Localiza e foi hiper legal. Então na hora que eu estou olhando o que você está propondo, para mim eu estou imaginando o seguinte, e aí a Bel me ajuda. Os que passarem vão passar por um programa de mentoria que tem 4 etapas, que tem o propósito, a sua marca, a entrevista e plano de carreira. Que eu estou começando a ver então aquela história dos degraus, da escadinha. Por quê? Isso. Porque o pessoal não vai vir do zero e ao mesmo tempo você tem a coisa, nossa, que coisa legal, quero participar. Então, vamos dando um passo de cada vez. Como isso está acontecendo agora, a gente tem gente em maio que está se inscrevendo e aí vamos começar a alinhar do tipo, olha, a gente divulgou a nossa agenda, o calendário anual, que tinha uma razão estratégica, e agora, por exemplo, com a sua proposta, eles, olha, e o que tem naquele negócio de jovens de rede lá conectado em agosto? Tem isso aqui. Pronto. E como é que eu faço para participar? Cumpre os objetivos e conquista a sua vaga. E como que eu conquisto a sua vaga? Fazendo a sua parte. Não, eu quero chegar e sentar na cadeirinha, não sei o quê. Desconquista a sua vaga. Tá? E a outra coisa que eu estou pensando aqui é o seguinte, a história do agosto. Tá? Realmente, agosto sai o edital da Futura Cientistas. São 400 vagas, normalmente tem umas 2.000 alunos que se inscrevem. E no ano passado a gente fez uma divulgação não muito estruturada, apareceram mais de 100 para participar de atividades nossas. Como a gente tem o nosso próprio IA dentro do Futuros Cientistas, então a segunda fonte que eu estou imaginando é o seguinte, a gente divulgar esse projeto na rede do Futuros Cientistas, principalmente para as que estão no processo seletivo, que são alunos do segundo ano, que a gente sabe que são comprometidas, que estão lá se inscrevendo. Então, aquela história de a gente sabe que vai vir. E o terceiro é do LED, com certeza, porque a gente vai falar, e o que é isso? Você disse que isso daqui é o tema estratégico, então a gente quer fazer. Então, essa é uma coisa que a gente queria ir já começando a organizar. Tá? A gente trabalha com a metodologia de gestão de impacto social, pedagogia baseada em projeto, metodologia científica, e o LED
como forma de estruturar o que a gente faz. E a gente acabou criando um modelo de avaliação em que, por exemplo, agora, sei lá, você está tendo inscrição do Futuro Cientista, o mês passado foi do Desafio LED. A gente pega o projeto e vê a aderência. E uma das coisas que a gente está usando as 5 IAs, com tudo que a gente tem enfiado, ele acaba dizendo, mas esse daqui tem conexão com aquele ali. Então, uma coisa que, por exemplo, a Bel falou, pô, isso daqui tem tudo a ver com o trampo legal. Ele não só vai vir, como vai dizer, mas a conexão, inclusive, está nesses pontos. Olha, a terceira aula, a quinta aula. Se você olhar, por exemplo, o nosso campanha completa 2025, entrar tal BNCC, tal ODS, tá. Esse daqui se conecta com aquele, esse com aquele, esse por causa disso, por causa daquilo. Então, primeira coisa que eu tinha para propor para você é o seguinte: você encaminhar esse documento e a gente fazer esse checklist e começar a pensar no processo de articulação. E a gente achar a forma de pegar quem está chegando, que acaba não sendo diferente. O João Pedro é o próprio exemplo. Ele chegou pelo voluntariado e eu falei, acho que você devia ver a nossa agenda 2025. Aí ele já pegou a agenda, já olhou e já disse, esse item para mim é relevante. E disso daqui eu acho importante. Então, o fato de ir sabendo o que vai acontecer vai fazendo com que as pessoas vão se organizando também para participar. E vão se engajando. Tá? E a última é se a gente consegue ter atividades que funcionam bem como drops, que a gente pode usar como conhecimento ou evento curto, porque uma das coisas que a gente aprendeu com o Jaule tinha um programa de mentoria fantástico de 3 meses. Aí o que aconteceu? Ele descobriu o seguinte: é longo. Aí o que eles foram fazendo? Testa daqui. Hoje eles têm 3 programas. Eles têm um de 2 semanas, um de 4 e tem o original. E aí que eles fizeram, Fernanda, a gente mistura. Por quê? Porque alguns sabem exatamente e vai fazer o programa de 3 meses e menos não interessa para ele. E tem outros que não sabem direito nem o que é, e se a gente colocar no de 6 meses, no final da segunda semana ele desaparece e queima a vaga. Então a gente vai criando um processo de avaliação de maturidade e compromisso. Então, hoje o método do Jaule é o seguinte: eu queria participar, vai no do curto. Nossa, o cara não pisou na bola, o cara não sei o que, o cara, tem o de 4 coisas. Não sei o que, agora tem o, você vai vir no de 3 meses. Então, se faz sentido para você a gente ter um curto, ou esse processo, para quê? Para evitar o problema da evasão. Então, a coisa que mais tem, assim, tudo quanto é material que a gente tem no ponto de atenção é a evasão. Então, a evasão a gente precisa estar garantido que o nível de compromisso é muito alto, que ele está correto, porque lembra que o aluno está vindo porque quer. Então, é pelo interesse dele. Não tem nota, não tem nada, o professor não mandou, etc. O certificado não vale nada. Então, ele está porque quer. Diferente, eu não aguento mais, mas o certificado é do Senai. Eu não aguento mais, mas o certificado é da Federal. Então, o nosso certificado pode ser bonito, pode ser tudo, mas o nosso não vale nada. Então, esses pontos de atenção, gostaria de ouvir cada um. Para o João Pedro, tem uma pergunta que a gente ia começar, mas você chegou e fica melhor, que é perguntar para o João Pedro: quando você falou o que você estava pensando, eu pensei no que você acabou de ver. E você falou, Fernando, não era nada disso que eu estava pensando. Nossa, Fernando, só tudo a ver, como que eu faço para participar? E Médica Salitza, Médica Mussarela, é o que a gente vai estar conversando aqui. Tá? E Bel, que você quiser comentar, Guilherme, que você quiser comentar. Eu achei muito bom o seu projeto, Guilherme, mas também concordo com o Fernando que precisa ser assim, dividido, né? Por causa do compromisso e da evasão, porque ainda são novos, né? Ainda tem outras coisas para fazer,
Mas excelente, vai ficar muito bom isso aí, junto com o Trampo Legal, junto até com a Alessandra, que faz coach, que tem essa parte de, né, de capacitação, aí, de comprometimento, de fazer uma análise da pessoa, né? Então, olha, tem tudo a ver com a Link, viu? O seu projeto realmente muito bom, muito bom. Legal. E você? Pode falar, João. Eu também achei interessante porque eu estava falando aqui, você não estava se tinha travado, né? Então, a mistura de que você pode tanto apresentar as ferramentas para o estudante, ele pode ter aquela prática, né, das ferramentas muito usadas no mercado, né, como Notion, Trello. Ele pode usar várias ferramentas que ele vai usar no trabalho posteriormente, e também como questão de autoconhecimento, né, a gente dele mesmo se autoconhecer, da gente entender qual o passo que ele pode dar. A gente pode até, né, fazer uma mentoria, como o Fernando falou sobre o jogo Shaolin, da gente entender o próximo passo que ele pode tomar. Então é muito importante a gente conhecer ele também se conhecer e ter essa questão prática das ferramentas. Eu acho também a questão da divisão. Eu participei do voluntariado do Instituto Bold, que é uma mentoria também, até vai começar outra agora. E lá o pessoal fez mais ou menos dividido em 3, então era 6 meses, só que era dividido em 3. E conforme cada um ia terminando ia passando para o próximo, né? Que era diferente lá, porque primeiro era em grupo, depois era uns cursos, e quem os melhores que se destacava ia ter um individual, um mentor para cada, aí durante 2 meses. É diferente, mas eu concordo, eu acho que também é importante. Aí, assim, esse é o Kit 3, mas assim, você vê que tem vários, dá para adaptar e reduzir, acho que otimizar o prazo, fazer talvez, em vez de fazer em 12 encontros, fazer em metade ou até o mesmo 1/3, né? Então acho que aí é só questão de condensar, fazer alguma coisa mais objetiva, dá para fazer sim. Eu vou mandar para vocês. Você quer que eu te mande onde, Fernando? A gente já criou o grupo, não criou? Você fala em qual? Você já está com o Classroom, não, né? Deixa eu ver. Bem, vamos inverter. Ou você me manda o link no próprio grupo. Eu tenho PDF. Aqui eu não consigo mandar PDF, né? Se você for mandar o arquivo, me manda no WhatsApp do voluntariado. E aí a gente já... Todo projeto que tem o nível de consistência que você mostrou, tem um Classroom. E no Classroom tem Drive, tem tudo. E aí você vai ser um dos administradores. Mas para agora, tá? Eu acho que o mais simples é o seguinte, me manda o link no próprio grupo. Esse Adote Escola, Link Tecnologia Social, tem um WhatsApp, que é o último que eu recebi de vocês aqui. Pode mandar nesse. Tá, então eu vou mandar aqui. E a outra coisa, qual que é o nome do projeto? Eu coloquei lá, quer ver? Assim, eu coloquei, mas isso aí tudo pode ser. Desperte seu propósito na era digital. Mandei, vê se você recebeu aí, não sei se. Você mandou no Adote uma Escola? Adote Escola, um link Tecnologia Social, que é o último WhatsApp que eu tinha de vocês aqui. Tá. Bem, tudo bem. O que eu vou fazer hoje é o seguinte, e aí a gente já confirma. Não, é que eu já vou te mandar você já vai vir para o grupo, João. A gente já vai criar o Classroom. No Classroom já tem o Drive e vocês já vão estar com permissão de acesso. E aí a gente começa a organizar o conteúdo lá, o material lá. E a gente está adotando o Classroom porque
ele é amigável para a comunicação, mas ele tem só 100% do Google na retaguarda, então tem Drive, tem tudo, tem recursos que não acaba mais. E evita o problema do seguinte, enfiou no Drive, mas eu não sei onde é que é o Drive, como é que acha, etc. Então, entrando por dentro dele, está sempre coisa. E a gente costuma dizer, vai ficando arrumadinho também. Por quê? Porque vai criando as atividades, etc. E o que a gente faz? Os organizadores ficam com o perfil professor, que é o admin, e a gente pode, inclusive, estar testando com os que estão chegando. Então, a gente, às vezes, usa a questão do testar alguma coisa, etc. E eu acho que o ponto de partida é. A outra é o PDF, que você mandou PDF, você mandou Word, isso? O PDF. Quer Tudo que mande bem. Word também? Não, tanto faz. Tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar, já está aqui, dentro desse checklist de avaliação, e aí ele vai dizer, olha, do jeito que está, ele atende X% do futuro cientista, e se acertar isso e isso, ele atende mais não sei quantos por cento. Do jeito que está, ele atende o LED. Do jeito que está, ele está muito forte o Backstrom. Do jeito que está, ele se conecta com a atividade X, Y, Z, D, em que seria conveniente fazer essas pontes. E ao mesmo tempo, e aí pensando no caso tanto do você quanto do Graham, vocês começam a ver uma das coisas que eu acho que é uma das fortalezas da Link, que são essas conexões. Então, por exemplo, a gente está falando do trampo legal da metodologia, que talvez você fale, Fernando, não sei nem do que você está falando. Porém, na hora que diz, pô, Fernando, isso daqui é um material. Eu confesso que às vezes eu fico meio perdido. É que você fala de alguns projetos, como eu não estou familiarizado, eu fico meio fica confuso, tranquilo. Porque como esse mapeamento foi feito para mostrar o que é relevante, não vai vir contar para você, sei lá, olha, tem um negócio do afrofuturismo, não sei o quê. Fala, o que tem a ver com afrofuturismo? Não entendi nada. Ele vai falar, não, esse daqui tem alta conexão com esse. E aí o que a gente vem fazendo é o seguinte, esse que tem alta conexão, é importante conhecer, que você fala, o que é esse negócio que tem alta conexão? Tá? Por quê? Porque um com certeza vai apoiar o outro. Tá? Particularmente, a gente vem colocando o seguinte, qual que é o sonho ideal nosso, e a gente vem tentando organizar, e você com a experiência que você tem de gestão pode ajudar muito, a gente se propõe, principalmente com relação a professores, ou voluntários, mas também principalmente professores, que têm muito mais dificuldade nesse processo de gestão e visão sistêmica, de falar o seguinte, olha, esse seu projeto lindo, se você acertar isso, ele atende o futuro a cientistas, ele atende o LED, ele atende o pedagógico, ele atende a BNCC, ele atende a lei lá que você precisa. E é só acertar esse. Não dá tempo de fazer tudo, ótimo. Vamos fazer o quê? Vamos colocar esse primeiro, a versão 2 pega esse, mas não é outro. E eu acho incrível quanto que os professores têm uma dificuldade muito grande, e isso porque são os professores que se envolvem com o projeto, com a pedagogia baseada em projeto. Ou, por exemplo, eu mesmo, quando a gente fez a parceria com Futuras Cientistas, foi uma experiência interessante. Então a gente podia apresentar o projeto. Eu falei, Fernando, pode, suporte remoto, não sei o que, etc. Só que passa pela comissão científica, tanto do Futuras Cientistas quanto do CNPq. Olha o vexame. Apresentamos 3 propostas. O Fernando, o outro Fernando e a Sara. O outro Fernando aprovado de cara, a Sara aprovado de cara e o Fernando livre. O projeto ficou... O que houve? O seu projeto é lindo, Fernando. Ele não tem absolutamente nada a ver com metodologia científica. É um projeto de indústria. É um projeto de indústria. Cadê o problema que tem que resolver? Cadê o problema que você quer resolver e qual que é o método de solução? Era o projeto do desafio circular, que realmente era um projeto de indústria. Aí a gente fez, a gente tem outro aqui que a gente não tinha dado muita bola, que era o desafio ODS. Aí a gente fala, tem esse aqui também. Fernando, mas esse é perfeito.
Ele traz a investigação, ele traz o levantamento, ele traz não sei o quê, e tem uma solução e tem que explicar por que isso resolveu. Então, tem coisas que de repente você estava olhando o seu projeto, alguns itens, você fala, nossa, mas isso está prontinho para pedagogia baseada em projeto, ou está prontinho para conectar com outro. Então, na hora que você falou do manifesto, o que eu estava pensando aqui? Você vem depois do ECA. Julho é o ECA. É verdade. E aí, na hora que você estava falando de manifesto, você estava falando de um manifesto, mas eu estava pensando no outro. Porque uma das propostas nossas do ECA é o que eles vão propor de coisas para agitar. E de repente você fala, opa, esse é o desafio dele. ECA seria o quê? ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é o mês da criança e do adolescente. E a gente trabalha, tá bom, olha, o que vocês querem defender, e tanto que o símbolo é uma como chama aquele lá, o alto-falante. E aí você fala, mas o meu projeto tem um alto-falante muito legal. E vocês estão vindo com um conteúdo muito consistente, tá? Eu estou pensando no que você está falando, voltar até no da inclusão azul. Porque uma das propostas da inclusão azul é a inclusão continua. Então, tanto que a gente já sabe, a inclusão continua, e a gente está com as pessoas que estão falando, não, claro que continua, elas de alguma forma estão muito ligadas nessa causa. E a imagem de ter a corneta... As historinhas, né? E aí eles, olha, mas se o pessoal quer... E aí por isso que eu perguntei, algumas das sessões, tá? Eles olha, vamos fazer o seguinte, eu posso pegar esse workshop aqui, e vocês querem botar uma trombeta aqui? Vocês estão com o conteúdo, tá? Se você olhar a nossa agenda, a gente tem o mês que vem é o meio ambiente, é a campanha da ONU 2025 é prevenção de poluição por plástico, ficou prevenção de poluição por plástico nas escolas. O símbolo é uma trombeta. Olha, isso precisa agitar, precisa. E na hora que fala de escola, fala em campanha, em mídia, etc. Que de repente o que você está falando, você falou de alguém, um exemplo que você deu do pessoal que conseguia, etc. Pode ser um instrumento que vai falar, olha, quem tiver o melhor trabalho ganha, não as 12, ganha a uma lá que tinha, diz, olha, eu faço essa daqui com quem fizer o melhor trabalho e vamos fazer um barulhão? Vamos fazer um barulhão, tá? Então eu vejo que algumas das que você fez, a gente vai com calma, etc., fica tranquilo, mas algumas eu acho que tem uma chamada muito forte, como reconhecimento. E o que a gente aprendeu? Isso veio lá da pandemia, quando a gente começou a organizar a live. Tá bom, a live é fácil fazer, o difícil é trazer o conteúdo de qualidade. Então, na hora que a gente tem uma atividade que gera o conteúdo de qualidade, você fala, se o conteúdo de qualidade, a trombeta está aqui. E vai ficar um negócio muito legal. Ah, o pessoal fez a coisa, eles vão fazer o quadrinho agora. Vocês que fizeram esse negócio, eu estou pensando do pessoal até do ano passado, lá até do afrofuturismo mesmo, das outras campanhas. O que você acha de você fazer o quadrinho com a proposta que você tem? Que a gente quer colocar a corneta. O que eles sabem fazer é fazer slide do Canvas. Então, o slide do Canvas eu sei fazer. Todas as outras coisas que você mostrou, ele falou, não tem a menor ideia como faz. E estou super curioso para descobrir como é que faz isso. Vamos aprender, claro. Tá? A gente no da família mesmo, você está com uma coisa que a gente viu que quem estava envolvido, a gente estava com a proposta de fazer compartilhar histórias coletivas, era fazer no Trello ou no João Borges, não sei o quê. Só que ninguém que estava envolvido sabia usar. Aí o que aconteceu? Aquela ideia de fazer o colaborativo, faltou alguém que disse, mas é assim que faz, é tão simples. Tá? Mas faltava alguém que dizia, mas é assim que faz. Então, eu acho que a gente tem muita oportunidade legal de, em cada campanha, talvez gerar um resíduo que pode ser a forma, inclusive, de ir atraindo o público.
Nossa, achei super legal. Então, você quer participar do programa completo? Tá? E a gente organizar. E talvez a gente vai acabar descobrindo dos 12 quais são os módulos de Alto Ibope. Nossa, esse daqui tem que fechar a boca porque toda hora o pessoal quer. E esses aqui não tá com tanta demanda. Mas parabéns, parabéns, parabéns. Também vai dar muita. Eu não sei se você está com a você tá com a agenda, né, do 2025? Tá. Então, você fala agenda eu recebi tanta coisa, mas eu estou meio confuso, por isso que eu falei. A agenda é o Adote uma Escola vários 2025. O Adote uma Escola 2025 tem atividade abril, maio, junho, julho, agosto. Isso pelo Instagram. Não. Ele está no Classroom? Eu vejo se sempre está no Instagram. Tá? O Instagram, conteúdo sempre. Eu recebo de vocês aqui. Mas eu fica tranquilo. Eu vejo se você está ou não. Tá? Eu fico meio sem saber o que eu tenho que acessar, o que não é só. Fica tranquilo. Não se preocupa, isso é assim mesmo, viu, Guilherme? Fica tranquilo. O que a gente procura sempre é o seguinte: onde é que está o ponto focal? Tá? Se você não está com a agenda 2025, por causa do que eu estou falando agora, eu acho que é importante, se você não recebeu, mandar para que você olhe. Pô, mas tem esse daqui? Tem. E você disse que isso daqui podia ser a trombeta do outro? Podia. Fernando, até agosto não põe nada, porque eu ainda estou montando, mas depois de agosto pode funcionar. Ou a gente pode fazer um ensaio em julho, o que é que vai fazer, etc. Ao mesmo tempo tem o João aí, louquinho para entrar no jogo aí, não sei o quê, agitado, querendo entrar, que pode falar, era isso? Não, nossa, era isso mesmo. Porque o João chegou por causa da IA. Aí a gente estava conversando da IA, a gente falou, mas acho que seria importante você ver a agenda. Então, por enquanto, ele só está com os dois, com a agenda. Tá? Agora que você viu a agenda, você vai falar, nossa, já entendi o que você está falando, porque isso liga com isso. Tá? E qual que é a questão? Tem alguns casos que enrosca, porque, sim, só tem um problema. No grupo que está com a atividade, ninguém sabe fazer. A atividade é legal. Mas por que o outro fez? Porque o outro sabia. Às vezes o que sabia fazer tinha 12 anos, não importa. E às vezes o que não consegue fazer tem 15, tem 22. Pois é. Tá? Porque aí você começar a olhar isso, tá? Eu vou ver se você está. Agora o foco é ficar no que você propôs. Tá? E aí você, de maneira muito tranquila, vai se acostumar a falar não. Olha, isso aqui transbordou. Vamos com calma. Tá? Eu quero fazer esse daqui desse jeito. Pô, que legal. Então a gente põe em setembro, outubro, não sei o quê, depois que eu entregar isso aqui. Não me inventa coisa antes. Tá? E fique muito tranquilo fazer isso. Mas de qualquer maneira a gente já vai estar vendo. Tá? E para o João Pedro... a gente já vê mais longe, Guilherme. Sim. Mas você vai devagarzinho, você chega lá. Porque o seu projeto é excelente para tudo que a gente está fazendo. E de novo, se vocês acharem que vale, não, faz 12, mas Guilherme, reduz para X sessões, isso aqui a gente dá para adaptar, entendeu? Acho que eu acho que a gente tem que começar com o cronograma inteiro. Por exemplo, o que a gente fez esse ano, que a gente resolveu sistematizar o nosso cronograma de uma vez por todo, e a gente decidir qual que era a agenda. A gente fez os 12 meses. Mas eu não sei o que, maio é isso, mas maio é aquilo também, não sei o que. Pô, a gente teve que decidir. Maio foi escolhido isso. Mas tem aquela outra coisa também. Maio a gente escolheu esse. Maio tem isso, Tá? Dá para fazer alguma coisinha? Dá. Mas vai ter o de julho, vai ter o de não sei o que? Não sei. A gente tem um planejamento em que a gente vai estar focado uma coisa por mês. E cada vez ela fica mais consistente. Tá? Por que a gente está comentando? Porque normalmente essa agenda, a gente era empurrado pela escola. E a gente falou, não, peraí, a gente tem que montar a nossa agenda. Tá? Porque se a gente montar a nossa agenda, a gente sabe o que está fazendo e a gente não é empurrado. E aí a gente pode, por exemplo, estar conversando com você, que é algo que, sei lá, a escola nem pensou em juventude, e a gente começar a pensar, mas juventude é importante, o mês é esse, em agosto
vai ter, e a gente sempre vai buscar o efeito residual. Então, cada mês, aí a estratégia de engajamento mobilizado em campanha, a campanha tem que gerar efeito residual. Então, tem que fazer um barulhão com o jovem conectado em agosto. Tem que fazer do meio ambiente no mês do meio ambiente, do autismo em coisa. E se fizer direito, vai gerar o residual. Opa. Se não gerar residual pra gente, significa que ninguém gostou. Eu só acho assim que a forma como eu fiz 12, eu acho que é dividir em 3 partes, né? A primeira parte, que aí dá para você ajustar, é você criar o que você está vendo para você. Então, assim, aí uma sessão é quadrinho, outra é música, outra... Isso aí pode adaptar. Em vez de fazer em tantos, faz menos. Não tem problema. O segundo papo é o roadmap, ou seja, o que eu vou ver para frente. Acho que também dá para reduzir. E a terceira parte é aquela questão de todo mundo junto, para conversar, para... Isso é importante. Então, acho que seriam esses 3... Mas eu não mexeria. E adaptar. Eu acho que mantém o planejamento, tem uma lógica, tem um processo de raciocínio, e que, por tudo que inclusive você demonstrou, você está já com método de avaliação, e claro que o processo de avaliação, indicador e feedback vai fazer ajustes, mas a partir de evidência e resultado. Então a gente acredita, sei lá, na hora que você tem experiência, você monta, daí para frente você muda com o retorno. Senão a gente fica mudando e nunca vai. Não, eu acho que é isso aqui. Não, né? Vai quebrando. Se depois os alunos, a realidade, falar que não é nada disso, eu tenho uma evidência dizendo que não é nada disso, que isso daqui era mais importante, agora eu tenho uma evidência. Tá? Agora, enquanto eu não tiver evidência, eu não vou mexer no meu planejamento, não. Eu acho que isso daí, a não ser que alguém diga, nossa, você fez um negócio completamente sem sentido. Tirando isso, eu tenho que ir, e tem que ter o método do feedback, o método da avaliação. Tá? Então, medir as coisas. Agora, que eu achei incrível, tá? Realmente parabéns. Eu vou ver se você não está no da família, o único que eu vou falar para você tá, além do IA, porque vai ajudar você a ver essas conexões que eu estou falando. E você fique muito tranquilo em dizer, Fernando, agora que você inventou de ver essas conexões, você já me atrapalhou tudo. Então, tira as conexões, vocês se viram, você, Bel, não sei o que, alguém aí resolve as conexões e me conta. Eu quero ficar com o que eu estou conduzindo. Não, foi importante. Não, eu não quero saber como que é o negócio lá de descobrindo o seu propósito do coisa. Deixa eu montar meu treco aqui. Depois eu vejo, o João vai lá ver como é que é o propósito e conta para mim. Então fique muito tranquilo nessas coisas. A gente vai, o que é esse negócio de descobrindo sobre... Pô, mas descobrindo o meu propósito, não é? Só tem tudo a ver, mas uma coisa de cada vez. Tá? A gente tem uma pessoa muito sábia, que é nosso mentor lá do GESC, que é o Alfredo, e diz, ótimo, então faz uma coisa de cada vez. Não, dou conta dos 3, ótimo, então faz o primeiro bem rápido, depois faz o segundo, depois faz o terceiro. É isso aí. Agora, pega os 3 para fazer, é um bom jeito de você sair sem nenhum. Isso que eu falo. É normal, né? Só para alinhar, então, eu passei para você, como é que você quer fazer para os próximos passos? Uma coisa que a gente gostaria de ver com você é o seguinte, o nível de maturidade e consistência que o seu projeto já está, na nossa visão interna, seria conveniente, se você puder, a gente ter uma agenda recorrente em que tenha algum dia que faça sentido. Pode ser hoje, pode ser... Fernando, hoje deu, mas recorrente não dá. Para que tenha uma regra que fica, pronto, resolveu o problema de agenda. Não, como é que faz para conversar? Não, chama amanhã, não sei o quê. Coloca a bola no chão e diz, para agosto, Fernando, acho que uma vez por semana é demais, acho que uma vez cada 15 dias tá bom. Não, acho que agora uma vez por semana faz sentido, não sei o quê. A gente vai usar muito documento, então outra coisa que a gente sempre insiste, a gente trabalhar com documento, ter sessões de apresentação, mas trabalhar com documento. Eu vou sair de férias do trabalho semana que vem, eu vou viajar com meus filhos 3 semanas. Eu vou para o interior e aí vai ser mais difícil, mas... Fica tranquilo. Com criança pequena é mais complicado, mas eu volto dia 11 de junho. Então, a partir de junho eu estou de volta mais à rotina.
Só a partir da semana que vem vai ficar um pouco mais complexo. A semana que vem você está ou semana que vem você não está? Não, já fico fora e volto dia 11 de junho. Fica tranquilo. Então o que a gente Aí- vai fazer é o seguinte. Eu vou ver se amanhã eu dou essa devolutiva que eu estou falando para você pensar, e a gente sabe que 3 semanas você não vai estar. Isso. Tá, e aí, sei lá, mas pode mandar o WhatsApp, eu tô com o celular, eu só não vou conseguir marcar uma reunião. Mas eu tô com o celular, tô com informação. Não, você vai estar com seus filhos. É, Fica Mas tranquilo, é só fica pra- Vai tranquilo. aproveitar eles. mas tô acessando tudo, tá? Só Tá. pra saber aí, mais pra marcar uma reunião aí mais pra frente, aí dá pra marcar de novo. Com Tá. certeza. Então, na E dá pra sua fazer uma vontade, a semana gente também. Pra mim, quinta-feira é um dia bom. Tá. É que vocês têm horário próprios, né, pra fazer. Acho que tem os horários. Tem que ser Não, os 4 horários que vocês falaram, né? Não, então, a gente tem os horários fixos que são os prioritários. Então, por exemplo, se escolher o horário, eu pego fixo. Mas na hora que já. Não, mas agora eu vou. Acho que o meu já merece uma recorrente. A recorrente não é nesse horário. Ah, tá. Então pode ser. Pra mim, se fosse pudesse um pouquinho mais cedo, era melhor. Tá. Pode ser quinta-feira mesmo. Aí 8 e depois meia? das 7. Depois das 7. A sua reunião, que hora que é, Bel? A minha é às 6, espera, é às 7. Não, pode ser às Porque pra mim é 8. Às 6, 8. pode ser às Então tá 7. bom. A gente ajusta, agora Mas você tudo se bem, isso preocupa aí com mais pra seus frente. Aí a filhos. gente... E porque eu acho que o seu projeto ele já está no nível de consistência que precisa da reunião recorrente. Tá bom. Tá? E tem outros que não, ainda está pensando, não sei o que. A gente tem a reunião de mentoria, por isso que tem as 4 janelas. Eu preciso conversar, tem 4 janelas. Ou de manhã, de tarde, de noite, ou no sábado, não sei o que, tem as janelas aqui. Quando é impossível, a gente acha outra, mas normalmente a gente começa por essas. E quando a agenda se torna recorrente, aí a gente pega outra data. E quando é que ele é recorrente? Quando ele está com estrutura, né? Terça-feira também poderia dar pra fazer terça-feira. Mas aí a gente vê mais pra Sim. frente. Aí. Na volta em junho, é isso? Mas não, mas de novo, junho é só pra marcar reunião, mas dá pra falar normal, não tem problema nenhum. Tá. Pode ir mandando. É mais pra gente marcar a reunião, fica mais fácil. Tá. O que eu acho que vai ser, do meu lado, relevante, conseguir dar essa devolutiva para você. Aí você fala, Fernando, agora entendi o que você está falando. E a gente poder ver, nossa, já atendeu quase tudo, tem muita coisa, vamos priorizar isso, vamos colocar aquilo. Tá bom. Tá? Feito. Maravilha. Enquanto você estiver de férias, o João pedala. O João vai O ficar. João já... O João vai ficar nas nossas campanhas. Eu tenho um de 5 de 10 anos que já. Tenho 2 filhos de 5 de 10, 2 meninos que dão trabalho. Essa idade vai dar mesmo. Você tem que estar bastante com eles mesmo, jogando, brincando. Descansando no final do dia, porque. Cansa mesmo. É. Tá certo. Mas depois volta a vapor total aí. Perfeito. Perfeito. Parabéns, Ótimo. parabéns, gratidão Muito e bem. vamos tocar. Obrigado Isso a aí. todos vocês aí. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau, Até mais. tchau. Boa noite pra todo mundo aí. Boa noite. semana. Boa noite. Tchau. Ah,